Na pegada. Diz ele que vai falar. Prospecção. Passos para iniciar sua prospecção, seja para reclamantes, seja para reclamados. Advogados trabalhistas de alta performance que sabem o que estão fazendo na hora de prospectar. Vamos chegando? Tayane, Grácia, meu amor. Clínica Nitatori. Carol, futura advogada de sucesso. Grácia também, esqueci que Grácia também é futura advogada de sucesso, mas Grácia já é sucesso multinível em tudo que ela faz. Então, Creative Contadores, Júnior Gomes. Gente, como é que tá o áudio aí pra vocês? Já tô vendo que meu convidado ilustríssimo está aqui e já vou chamá-lo. Gente, vocês sabem que essa live faz parte do nosso quadro fixo agora, em que eu tô me propondo a compartilhar um pouco desse meu cotidiano para vocês e de trazer convidados da mais alta performance para ajudar a fazer essa entrega e ajudar vocês a alcançarem outro nível na advocacia trabalhista. Porque a advocacia trabalhista tá morta para quem ainda não conseguiu ver a luz no fim do túnel. E eu não posso deixar de registrar e fazer um momento tiete da vida, que o melhor advogado desse país está na nossa live, que é César Brito. César, falei de você hoje na Bate. Postei uma foto nossa do nosso último encontro aí no direito sindical e renovo o quanto eu sou tua fã e o quanto eu sou tua estagiária pro resto da vida, e tô esperando você lançar aquele livro que você disse que ia lançar e até hoje não lançou. Registro feito, um registro desse não podia deixar de ser feito. Então, vamos começar? Vamos falar da advocacia trabalhista, reclamantes e reclamadas, todos juntos e misturados num programa a advocacia trabalhista desse país. Oi, Gustavo. Me ouve? Oi, doutor, tudo bem? Como é que vai? Como é que estamos? Tranquilo. Bem Quase com um túmulo de demais. ansiedade dessa nossa live. Eu não estou te ouvindo direito. Vou colocar meu fone, peraí. Tá igual eu, então. Você sabe que a gente vai ter que fazer uma semana de live para conseguir esgotar tudo que a gente falou em 2 horas de reunião aqui juntos. No sábado, a gente ia fazer uma call para alinhar uns pontos que na minha cabeça ia durar uns 15 minutos e a gente não conseguiu parar de falar, né? Toda hora tinha uma história nova, né? Tinha algo novo para contar e foi indo. Não, mas eu passei 2 horas atenta, ouvindo e aprendendo com esse cara que é um papa da prospecção e de encantamento de Ah, clientes, de reclamantes, gente. Eu sei encantar empresas, ele sabe encantar reclamantes. Então, como é que a gente não tem como a gente fala aqui na Bahia, não rola esse bavi aqui, não rola essa divisão. Então, a gente vai entregar tudo, todo o ouro para vocês. E a Graça está me lembrando de uma coisa importante aqui. Quem está na live e quer continuar na live, quer que a gente continue, né, entregando isso, tem que fazer a sua parte. Pega esse aviãozinho aí e compartilha aí, pelo menos, para as 5 primeiras pessoas que aparecerem na sua lista, que fizerem sentido para essa live. A gente precisa levar para quem precisa. E tá com o dedo no coração, exatamente. porque senão, de verdade, o Instagram não entende que ela é relevante. Exatamente. E se eu não ver mais coração, a gente vai parar de falar, vai agradecer e vai embora. Vamos? Não, a gente pode começar a contar a história nossa aqui, qualquer A outra gente coisa, começa receita a de bater papo, bolo. porque, né, não, a gente continua o ponto da conversa em que a gente parou, porque eu sei que a gente precisa retomar, que aí já não virou mais live, nem virou literalmente parceria.
E eu vou Não, implantar o reclamada, eu vou implantar o reclamada no escritório dele e ele vai potencializar o meu reclamada de cá. E a gente continua de onde a gente parou. E vocês aí que lutem para descobrir o que a gente falou antes. exatamente. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. E então, sem delongas, eu vou começar começando, viu? Vou começar Bora, apertando. bora. Desconstrução do modelo atual. A advocacia está morrendo ou não está morrendo? Você que é reclamante na veia, tem crise aí? Então, não tem crise, sabe? O pessoal, eu já tinha um bom tempo que eu trabalhava com a prospecção online e as loucuras que a gente estava conversando de prospecção. Então, eu já tinha um bom tempo que eu trabalhava fora da caixinha. Então, quando chegou na pandemia, eu só otimizei muitas coisas que eu queria já fazer e eu não tinha oportunidade. Por exemplo, eu não atendo mais de forma presencial no meu escritório. E antes da pandemia, eu tinha essa dificuldade de implantar isso para os meus clientes, porque eles tinham muito costume antes de falar assim, não, eu preciso ver o advogado, eu preciso estar junto com o advogado, né? Eu tenho que assinar alguma coisa ali na frente dele. E com a pandemia, a proibição de atendimento e tudo mais, então isso eu consegui potencializar dessa forma. Então, uma coisa que eu ia conseguir implantar para os meus clientes aos poucos, ali mais ou menos uns 2 anos, para eu conseguir colocar na cabeça deles essa realidade, com a pandemia, alguns meses já comecei a aplicar e as pessoas aceitaram super bem. Então, na pandemia, ao invés do meu índice de prospecção cair, ele fez foi aumentar, porque eu consegui atingir um número muito maior de pessoas. Então, se eu atendia, por exemplo, num dia 6, 7 pessoas por conta da logística de atendimento presencial, eu atendia muito mais. Cara, que fantástico escutar isso de você, porque você sabe que eu sou da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas e que Uhum. eu sou uma fervorosa defensora da Justiça do Trabalho. E eu escuto muito, de forma muito triste, alguns colegas dizendo que a advocacia trabalhista de reclamante está acabando, que está no fim. Um dos meus melhores amigos esteve aqui chorando as pitangas, te contei isso, Aham. chorando as pitangas esses dias, e eu tinha vontade de dar dois, de verdade, gente, eu sou bem delicada, né? Eu sou muito doce. Eu fiquei com vontade de 2 murros na cara dele. Porque desde o início da pandemia eu dizia a ele, eu falei, não vou mencionar aqui o nome dele para não constranger. Eu falava, cara, grava um tutorial, faz um trem aí pro povo para você fazer essas reuniões. Não, o reclamante não gosta de fazer, reclamante é ignorante, reclamante não, reclamante não isso, não. Eu falo, ó, você está olhando pelo seu mapa, você não está olhando pelo mapa do seu cliente. Quebra a sua objeção, aprende você e você leva seu cliente. E ele foi muito resistente nisso e o resultado não poderia ser diferente. Ele me relatou que ele teve uma queda de 80% de iniciais protocoladas durante a pandemia, o que me deixa muito triste porque ele vinha numa crescente muito boa, é um menino muito bom, que eu conheço há muitos anos, e eu fiquei muito, 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 muito triste quando ele me disse isso. E é difícil, quando a gente mesmo cria as nossas próprias objeções, né, Grazi? É difícil você fazer com que o cliente aceite uma coisa que você ainda não aceitou. Então, é fantástico ouvir um depoimento como o seu. Até Mas é porque, né, exatamente gente, isso, se né? não tiver reclamante, não tem reclamada. A gente trabalha muito junto. Não tem jeito. E sabe uma coisa que eu falo muito para todo mundo que chega e me fala assim, ah, depois da reforma, acabou as ações trabalhistas, não existe isso. Eu falei, gente, há muitos anos as empresas fazem muita besteira e hoje continuam fazendo muita besteira. Então, o que que acontece? A gente pega ali uma empresa que ela tem muita empresa que não tem assessoria da doutora Janaína, por exemplo, que acha que com a CLT nova Minhas pode fazer o empresas que não têm quiser. ação. Pode fazer o que quiser. Aqui em Goiânia, eu fiz uma sequência de ações contra uma empresa que o empregador falava assim, não, eu posso fazer o que eu quiser. A CLT mudou e ela deixou fazer o que eu quiser com o funcionário. Então, assim, tem muita empresa com esse mesmo pensamento, ou seja, não acabou com as ações. As ações continuam. Claro que o que as pessoas reclamam muito é porque está limitado, né? Você não pode mais fazer um pedido de R$ 500 mil se a sua expectativa era 16, era o que acontecia muito. Hoje a gente faz tudo Mas vamos muito combinar limitado. também que isso não é um critério objetivo do mercado. A gente
Tem, obviamente, não sei nem que adjetivo eu vou usar, não vou nem usar para não falar palavrão aqui na live. Mas a gente tem esses A gente tá advogados que não contido sabem, hoje. né? A gente está contido no. De verdade, existem, esses advogados existem que fazem, que pegam 2 pedidos e transformam em 20, quando deveriam fazer só 2. E assim, não precisava da reforma, bem de verdade, não precisava de reforma trabalhista para coibir isso. A gente já tinha a litigância de Uhum. má-fé. Não precisava. Eu tenho vontade de emoldurar e botar aqui atrás, para deixar assim, bem na cara. Mas eu de verdade, eu já tirei dinheiro de reclamante que entrou para mentir. E eu vou te dizer, muito porque o advogado levou ele a mentir mesmo, porque nesse caso eu conheço o advogado, é meu amigo. E eu disse a ele, na justiça, eu disse a ele, fofo, lindo, meu amigo, lindo, eu vou ferrar contigo. Tu desiste desse pedido que eu vou pedir litigância, tu sabe que eu não jogo, né, levinho. Esse processo não é meu, é do colega do escritório. R$ 5.800 eu tirei do reclamante. Isso tem uns 8 anos. A sentença, né? O dinheiro demorou mais de sair, mas a gente conseguiu tirar. Então, isso já existia, não precisava de reforma para isso. Não, não é algo recente, né? Esse problema Não. já. Para quem sabia usar as estratégias que a lei já tinha, não precisava de reforma trabalhista. Mas, de uma forma Exatamente. ou de outra, coibiu muito parte desses que ainda usavam dessas estratégias que só depõem contra a advocacia e só dizem de verdade para a sociedade os enganos que se tem a respeito do advogado. Exatamente. E assim, aí quando eu vi essa situação da pandemia, eu vi, na verdade, uma oportunidade. Porque eu vi que muitas empresas iam tentar se dar bem, principalmente com esses benefícios. O que eu tô tendo uma enxurrada de ações, que é de empresa que suspendeu o contrato do funcionário, mas pediu para o funcionário continuar trabalhando. E aí teve essa situação ali, demitiu antes Fiz da assim hora. de vídeo, tentando chamar a atenção para dizer, cara, não faz isso que vai dar ruim para tu. Mas o povo não escuta. Não escuta e faz. Então, tem muitas ações nisso. E as pessoas, eu fico muito triste também quando eu vejo advogado falando assim: eu desisti das ações trabalhistas porque acabou, não tem mais. Eu fico muito triste Fico porque não triste, é assim. não fico triste, não. Sinceramente, como diz a história, como diz Érico Rocha, estou falando demais essa frase. Uma vez que você vê, você não desvê. Só não Exato. vê quem não quer ver. Se você realmente quer colocar várias. Sinceramente, o mercado está aí para todo mundo. É porque tem gente que parece que é agarrado na reclamação, na lamúria, que fica agarrado nos conceitos antigos, que fez um joguinho que deu certo aqui e não quer mudar, não quer passar de nível. Cara, o que você fez até aqui te levou até aqui. Daqui para frente, se você quiser mudar de nível, você vai ter que arrumar outras estratégias. Você concorda? Exato. Concordo, concordo. Quando eu falo que eu fico triste, é porque eu vejo as pessoas minando muito a advocacia, sabe? Como se a advocacia fosse só isso. E hoje no meu escritório, por exemplo, eu tenho muitas coisas que eu não dependo do judiciário para poder ganhar dinheiro. Então eu tenho Como muitas coisas reclamante? ali, não só como reclamante, mas entre outras coisas, as loucuras que eu te falei dos projetos, né? Então, assim, tem muita coisa de orientação que a gente faz, entre outras coisas que a gente aplica ali dentro do escritório para a gente conseguir desenvolver da melhor forma possível essa questão de como ter rendimento. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas acabando com a advocacia, falando mal da advocacia. Porque o que acontece? Eu pego muitos alunos da minha mentoria falando, eu tô aqui fazendo essa mentoria, mas eu nem acredito mais na advocacia. Tanta gente falando mal, tanta gente fazendo isso, fazendo aquilo outro. E não é assim. A advocacia é Mas tu é maravilhosa para gente quem tem coragem. boa. Tu é gente boa. Eu gostaria de te dar dinheiro também, porque tu é legal. A gente tem vontade de te dar dinheiro. Então, se o cara quer ser seu mentorado e não tá afim de aprender, ele tá afim de te dar dinheiro. E assim, é como eu digo, não Pode ser. adianta, tu pode lançar a mentoria mais bala da face da terra. Se o cara não quiser aprender, ele tá pagando só para provar para ele mesmo que ele tá certo. Você não vai conseguir, você Exato. ensina para quem quer aprender. Hoje eu estava assistindo um negócio que eu gosto demais, se chama Day One, que fala o Day One de pessoas de sucesso, né? Aquele dia especial. E aí a pessoa estava falando assim que o sucesso de uma mentoria, ela não é o mentor, é o aluno.
o aluno que vai fazer todo o sucesso daquela mentoria, para ela dar certo ou não dar. É se ele vai aplicar as técnicas, é se ele vai fazer tudo que precisa ser feito, tudo que o mentor fala para poder fazer. Não adianta eu instruir, dar o melhor passo a passo, a melhor técnica, se a pessoa vai fazer do jeito que ela quer. Isso não vai trazer resultado nenhum. É verdade. E você está trazendo uma verdade que a gente pode aplicar até mesmo para as universidades. As pessoas passam o tempo todo reclamando que a universidade não ensina, que os professores isso, que os professores aquilo, que falta isso, falta aquilo. Mas vamos combinar, se você se comprometer a aprender 20%, vou colocar um percentual baixo para o tanto que o povo reclama, a sair da faculdade com aquilo ali aprendido, você tem resultado. Você tem... Exato. Você concorda? E sabe uma coisa, concordo, sabe uma coisa que eu acho também? Se fosse ter tudo que um escritório de advocacia precisa dentro da faculdade, eram uns 10 anos de faculdade. Ai, não fala Por quê? não, com certeza. Porque você teria que ter muita coisa, muitas habilidades ali dentro que não faz parte do curso de Direito. Então, assim, esperar isso da faculdade, eu acho que você está sendo muito inocente. Você precisa Também ter toda a acho. expertise de buscar. É o seu diferencial. Eu falei para um aluno essa semana o seguinte. Ele virou para mim e falou assim, mas eu faço um bom atendimento, eu faço uma ótima petição, eu faço uma boa audiência. Eu falei, isso não é diferencial, isso é Você obrigação. faz mais do que sua obrigação. Isso é obrigação. Você sabe o que eu falo? Commodity, conhecimento, cara. Se você não está afim de estudar direito, lamento, mas você vai ter que mudar de profissão. Porque, estudei na faculdade, fui bom aluno, pulei de etapa, ok, esquece isso. Você vai ter que Exatamente. estudar e vai ter que estudar o resto da vida. E para mim, pelo menos, o legal é que eu não estudo porque eu sou obrigada a estudar direito. Eu estudo porque eu não aguento ver uma novidade que eu não aguento. Eu na época das MPs, a Ju, que entrou aqui agora, hoje ela postava, aliás, todos os advogados trabalhistas que eu percebo que se dedicam, que estudam muito, a gente virava à noite estudando, no dia seguinte, de manhã eu tinha vídeo, eu subia vídeo de manhã, já falando, explicando a MP toda. E eu não fazia isso porque eu era obrigada, porque eu queria sair na frente, muito pelo contrário, eu queria saber o que de acho é que esse povo ia decidir e ia colocar de solução para a gente continuar com as empresas vivas. Entendeu? E de verdade, eu ficava no começo da pandemia, o pessoal do escritório está aqui, que não me deixa mentir, eu fiquei em crise pesada, eu voltei para terapia no começo da pandemia, porque o meu pânico das empresas quebrarem, de ver cliente meu, foi gigantesco, eu fiquei... a minha primeira sensação eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar parada esperando ver o que vai acontecer na pandemia. Vamos ver se a advocacia vai sobreviver ou não. Não dá, Não, né? Deus me livre. Eu te contei do meu histórico de luta na advocacia. E quando chegou a pandemia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar do jeito que tá. Eu preciso correr, eu preciso mudar alguma coisa. E aí foi quando... foi quando eu comecei a aplicar mais intensamente todas as técnicas que eu estabeleci lá para o meu escritório, as metas que eu estabeleci para fidelização de cliente, para estar sempre perto do meu cliente, tudo mais. Porque eu tinha muito medo como seriam esses resultados depois da pandemia. A gente não sabia o que seria, né? Quem quiser saber o que é que esse cara faz de fantástico para vender para os mesmos clientes várias vezes, vai ter que ficar até o final, porque eu não vou deixar ele falar isso agora, porque isso é a cereja da cereja da cereja do bolo. Porque eu consigo fazer isso economizando dinheiro do meu cliente. Economizo dinheiro, eu digo que eu vendo, sono bom e paz de espírito, e eu não vendo colchão, igual a minha amiga Patrícia Valente, que vende colchão da Nippon Flex, que são maravilhosos. Mas eu vendo, literalmente, paz de espírito para o empregador que quer não ter a mente preocupada se daqui a 5 anos ele vai perder todo o trabalho dele numa porcaria de uma reclamação trabalhista que vai tirar o sono dele. E de verdade a gente entrega isso, porque a gente é comprometido justamente com esse resultado. Mas você que trabalha com reclamante, o cara não tem ação todo dia, o cara não participa de várias empresas todo dia. E a sacada que esse cara teve, e eu vou fazer um parênteses aqui, que foi o que eu tive, você me ganhou naquilo ali. Eu pensei que eu estava falando com um cara que tinha uns 20 anos de formato, tudo bem que ela tem essa carinha de novo, tudo, mas podia ser Botox. E
E aí eu perguntei, falei, cara, mas tu tem muito tempo fazendo isso? Ele tem, eu tenho 6 anos. Eu falei, que negócio doido, né? Com 6 anos de formado, eu estava quebrando e vendendo tudo que eu tinha dentro do escritório para advogar em escritório virtual. Então, a gente precisa aprender com gente que sabe o que está fazendo para a gente não precisar passar por essas coisas. Então, Exato. segura que ele vai dizer só no final. Eu já antecipei qual Quase que é. eu solto antes. Não, vai soltar não, vai guardar. Só para os dispostos, como diz Carol Abelha, e só para quem quer de verdade mudar alguma chave aí dentro. E quando terminar essa live, vocês vão fazer um print, que a gente vai fazer uma carinha bem bonita, e vocês vão repostar nos stories de vocês, marcar a gente e mostrar: a advocacia trabalhista está mais viva do que nunca. Quem não viu ainda... Não é não? Exato. Quem não quiser ver também, larga que os meus alunos e os seus mentorados, eles vão ver. Não vão? É exatamente aquilo que o Érico fala. Quem vê não vai desver. É isso aí. Exatamente. Mas me fala, vamos para o nosso próximo ponto, porque nós temos 5. Boa. E eu quero falar todos, não quero deixar nenhum para lá. Se cair, a gente vai derrubar e vai subir de volta. Que essa é uma live que não dá para perder. Como é que... Gente, só para fazer um parênteses, a gente conversou tanto para alinhar a live, e de verdade a gente conversou tanto que a gente só alinhou a live nos 5 minutos finais da conversa. Pra você ter tanto de conversa, tanto de descoberta que a gente teve na nossa call. Como é que você pode matar a sua advocacia no início dela? Conta. Como matar? Então, tem muitas Você lembra o formas, que a gente falou? Vou dar uma dica. Me dá a dica. Você quer ganhar todo o dinheiro sozinho. Exato. Em todas as áreas. Então, tem, assim, eu vejo que a advocacia, ela tem a beleza de você conseguir desenvolver ela. Ó, o mestre da prospecção chegou aqui. Agora, a gente para a live, a gente tem que falar, porque Fernando entrou aqui. Podemos prosseguir agora. Meu Deus Fernando, se a gente falar alguma besteira, você, né? Se a gente falar alguma besteira, você corrige, porque a gente aprendeu com você. Então, prossiga. É verdade. É o meu mentor também, é o seu, então é de todo mundo aqui. Dinheiro do vídeo. São dois. Quer ser meu amigo? Não pede bolo de chocolate e batata frita para mim, porque eu não dou. Exatamente. Ó, mais uma mentora minha aqui ao vivo, Alessandra Busato. Quem não segue ela, gentileza seguir. Ou então não siga, continua na vida reclamando. Vamos lá, mata lá a advocacia. A gente tem que aprender com os melhores, não tem jeito. A gente tá aqui, é uma lista dos melhores, a gente já soltou aqui, né? Seguinte, na minha visão, uma advocacia ela é algo muito pessoal, assim, a beleza da advocacia é essa, porque eu consigo estabelecer métodos que o Gustavo estabelece, a Janaína vai estabelecer métodos que ela acha legal, por exemplo, ela tem um jeito especial dela de falar com o cliente dela, e isso com certeza é o diferencial dela. Isso é muito bonito. Mas quando o advogado ele tem a sede de querer fazer tudo sozinho, e de querer atuar em tudo, de fazer de tudo, isso acaba que você mata a sua advocacia. Você não pode ser o advogado isso, aquilo outro. O que eu falo para os meus alunos é o quê? Faça parcerias. Por mais que você vai ser a cara para o seu cliente, por mais que você vai ser o contato, a ponte entre o seu cliente e o seu parceiro, faça parcerias. Porque às vezes o tempo que você perde ali estudando toda a logística de uma ação penal, que não é o que você trabalha, você já estava ganhando tempo com outras coisas, já estava fazendo parcerias de outras coisas, prospectando outros clientes, correndo atrás de outras coisas. Eu não acho errado o escritório que faz a prospecção de vários tipos de ações, mas o advogado ele tem que ter essa noção que ele vai gerenciar. Eu vou passar para outras pessoas estar ali fazendo, eu vou ganhar um pouco e juntos nós vamos crescer dentro dessa questão da advocacia. Agora, o que não dá é para você tentar fazer tudo sozinho, que é uma receita maravilhosa para você encerrar a sua advocacia, talvez no primeiro ano. E, assim, eu só fazendo uma tradução importante do que tu tá falando, hoje na aula que eu ministrei na ESA, foi muito perguntado
se eu não perderia os meus clientes se eu trabalhasse com um parceiro, se eu indicasse para parceiros. E aí é que mora a diferença. Existe uma diferença entre indicação e parceria. E eu te confesso que essa é uma objeção que eu desconstruí com o Fernando. O Fernando me ensinou o que era parceria. E eu só enxergava os colegas de outras áreas, eu tinha uma certa dificuldade, eu só indicava para colegas que não tinham área trabalhista no escritório, porque eu tive péssimas experiências de parceiro me roubar cliente. Roubar no sentido mesmo de, olha, eu vou te oferecer mais barato a assessoria que ela faz, nessa pegada. Aham. E quando você faz uma parceria estruturada, você faz contrato, que você estabelece os limites que cada um vão atuar, todo mundo tem a ganhar. É um jogo de ganha-ganha, você não perde seu cliente, muito pelo contrário, você fica bem na foto com ele, porque você deu uma solução para ele, e você decide se você vai. Eu tenho parcerias aqui que eu literalmente, que são de mais confiança minha, que eu pego o cliente e coloco a Nelma Rocha, eu não sei se a Nelma está aqui. A Nelma é minha parceira de direito de família. Eu já tenho um nível de relação com a Nelma que a gente vai, inclusive, se lançar uma no site da outra, como eu sou o setor trabalhista do escritório dela, e ela é a minha área de família. Então, eu literalmente faço uma parceria mais aberta e declarada. Mas eu tenho outros parceiros, advogados, que eu capto o serviço, e até mesmo dentro dos meus próprios clientes, e o cliente acha que sou eu que estou fazendo, e o advogado não aparece. É um outro modelo, e é possível, e todo mundo ganha. Exatamente. E sabe uma coisa que é mais louca com relação ao Instagram, principalmente? Eu tenho ações aqui, mais ou menos uns 7 estados diferentes. E nenhuma das ações tem o meu nome no processo. Por quê? Porque eu não estava disposto até a suplementar em cada um dos estados. Então, o que eu decidi fazer? Eu fiz um contrato muito bem feito com cada um dos meus parceiros. A ação é protocolada no nome deles, mas eu lanço essa ação no meu sistema e eu faço o controle da ação. Eu faço o que está acontecendo. Eu movimento, se tiver que peticionar, a gente vai peticionar, mando para o meu parceiro faz. Então, assim, depende também do que eu acordei com ele, né? Do que cada um vai fazer, o que o meu escritório vai atender, o que não vai. Mas olha só, eu consigo fazer parcerias porque eu fiz a prospecção, o cliente confia em mim e eu consegui fazer a prospecção em outro lugar. Às vezes é a minha área, às vezes é algo que eu estou fazendo, às vezes é ação trabalhista, mas é em outro estado, para não ter que fazer a suplementar. E muitas vezes, na época que estava fazendo só as audiências presenciais, então para não ter que contratar um parceiro ali de última hora para fazer a audiência e faz de qualquer jeito, eu vinculo uma pessoa ao processo para trazer também um pouquinho de responsabilidade para a pessoa, para ela cuidar um pouco melhor, porque às vezes quando você contrata um correspondente, nem sempre ele vai ter aquele cuidado maravilhoso com a sua ação. Então, até porque você precisa ter contrato também com o correspondente. Correspondência é uma forma de parceria. Você precisa ter contrato com o correspondente. Exatamente. Eu já atuei como correspondente naquela época que eu te contei que eu quebrei. Uma das formas que eu tive de fazer dinheiro mais rápido também foi fazer correspondência. E eu aprendi a fazer contrato com correspondente do jeito ruim. Eu tomei uma rasteira de um escritório muito famoso do Sul, com banco, que eu atuava com banco para eles. E na época foi um negócio feio. Mulher, eu tive que entrar com uma execução. Eu entrei. A gente no privado você vai me contar se é o mesmo. Não, eu não cheguei a tudo isso não, porque como eu já estava ressabiada, então eu parei no meio do caminho, taquei uma notificação extrajudicial, já tinha todos os e-mails guardados, meti uma ação. Quando eu coloquei a ação, rapidinho eles pagaram. Então, se for o mesmo, eu te dou o número da ação que você já... Não, eu vou te falar. Eu trabalhei dever pra mim é pior do que dever pra cigano. Meu Deus do céu, pra mim também. Sou chata, viu? Eu fiquei 1 ano e meio com esse escritório. O escritório pagava certinho. E aí, nos 3 últimos meses, o escritório pegou e não me pagou. Então, eu fiquei com prejuízo de uns 7 mil reais. Aí, o que eu fiz? A mesma coisa comigo. O que eu fiz? Eu peguei... E ele era um escritório que gerenciava as diligências. Então eu fui atrás dos escritórios que contratavam eles. Eu falei, olha, eu vou fazer uma representação na OAB contra vocês. Porque quem me contratou foi vocês. Não foi aquele outro escritório. E quem vai ter contrato suspenso vai ser vocês, depois vai dar problema pro seu cliente. Eu falei, vocês têm 24 horas para me pagar. Não me importa quem vai pagar. Se é eles...
24 horas o dinheiro estava na conta. Ah, você foi mais ligeiro do que eu, tá vendo? Eu Meu entrei Deus com a do céu. notificação extrajudicial e fui lá. Posso falar só um Mas palavrão assim, aqui? pô, claro, aqui na minha live você Eu pode falar quando virei, você quiser, que você sabe que eu sou advogada. eu virei o satanás no pé desse povo. Eu falei, eu tenho que pagar minhas contas e eu trabalhei muito pra vocês e ninguém vai deixar isso aqui barato, não. Vai me pagar sim. Não, É. menino, não briga Cara, comigo, eu não. costumo dizer que, assim, eu já advoguei para reclamante também, porque eu acho que todo mundo que começa na advocacia trabalhista também passa por eles. Mas eu tenho muito dinheiro na rua. Eu digo que se não aí, não entrando nessa área de cobrar o colega, mas execução é uma arte. É realmente uma arte. E especialmente vocês que trabalham e que vivem de reclamação trabalhista, se eu fosse de verdade, se eu tivesse no meu bolso todo o dinheiro de reclamação trabalhista, que inclusive eu ainda tenho ativa algumas, nossa, estava em outro patamar. Então, quando as pessoas falavam para mim, olha, a advocacia trabalhista vai morrer, eu tinha um sério medo de realmente morrer mesmo, porque não é fácil. Você depender do judiciário, você depender de retorno do judiciário, você esperar que um cidadão libere um alvará para você, sabe? É puxado, é um É negócio puxado. complicado. Mas Você olha, precisa realmente mapear o que é que você tem que fazer. exatamente. Entrou aqui na live, eu não sei se está aqui ainda. São daqui do estado de Goiás, na verdade são 4 pessoas, mas os meninos que eu conheço são daqui do estado de Goiás, eles estão fazendo um curso específico de execução trabalhista, eu fiz com eles. Gente, você muda completamente a sua visão, porque às vezes a gente pede, sei lá, o Simba, a gente pede esses Bajude, a gente pede alguns, chega a informação, a gente não sabe nem o que é que faz com aquilo, né? Você bate no reclamado, como é que faz com aquilo? Não tem o que fazer, né? E os Se eu meninos te ensinam falar que eu demais, tinha então um isso curso da mudou muito. ESA que foi suspenso de execução trabalhista, e eu tenho a cadeira de execução trabalhista na UniFG, é minha, de pós-graduação. E por Aham. quê? Porque quem sabe esconder, sabe procurar, né? Exatamente. Ó, sensacional, gente. É bom, a gente precisa aprender esses métodos de como fazer, porque muitas vezes a gente ganha ação e não leva. Então, por isso tem muito advogado frustrado também com a Mas tinha execução. uma pessoa aqui dentro da live, que eu não sei se ela ainda está aqui, que é a Kátia Piton, que é uma maga da execução. Ela nem sabe, mas ela ia dar aula comigo na ESA, mas ela não sabe ainda que ela ia, se eu fizer esse curso de novo, ela está sabendo agora, ao vivo, na live, que ela vai dar aula comigo. Meu Porque Deus a do céu, já mulher é um conecta todo mundo avião. aqui, gente, pra gente colar nesse povo. Gente, o que a gente está fazendo aqui é uma comunidade trabalhista do bem de remasterização dessa advocacia que não tem porquê e como morrer. Eu disse hoje uma frase que o Pedro Jesus, que nos apresentou, me falou. Ele falou, cara, vai acabar o capitalismo? É tudo que eu queria falar, mas não sabia a expressão a usar. Você está travando para mim algumas vezes. Gente, o Gustavo está travando para vocês? Aí, ó, a Kátia está aqui. Amiga, você Espera, ia dar aula comigo na ESA e não sabe, mas você ia. Voltou? Você deu uma travada para mim. espera aí só um pouquinho que tá travando aqui pra mim também. Gente, vocês estão. O Gustavo está travando para vocês? Eu vou. Olha o Pedro chegando Aí, aí, voltou. falando Acho que nele. voltou pra você? Voltou. Aí, voltou. Sim, aí o Pedro falando para mim, falou: Jana, Fala vai do Pedro, o Pedro acabar o aparece. capitalismo? Eu acho que ele fica na escuta. Eu falo, o Pedro falando para mim, falou, Jana, vai acabar o capitalismo? Não, não vai acabar o capitalismo. Tem gente que vai continuar dependendo da mão de obra do outro para continuar. E ele saiu da live. Vou chamar ele de volta. Pronto, eu vou seguir falando o que eu ia falar, porque ele já sabe que eu já tinha falado isso com ele. Vai acabar o capitalismo? Não. Vai continuar existindo outra pessoa que depende do trabalho de um terceiro para potencializar seu negócio? Vai. Então o direito do trabalho não vai morrer? Nunca. E eu sabia disso, mas não conseguia colocar isso para fora, e ele traduziu. E é verdade. E eu senti isso, gente, e eu lembrando desses momentos, há 3 anos atrás, quando a reforma trabalhista entrou,
em vigor, que eu fui para a porta da Justiça do Trabalho, grávida, para fazer manifestação contra a reforma trabalhista, porque me bateu aquele pânico gigantesco de, gente, eu não quero fazer outra coisa da minha vida, eu só quero fazer isso. Eu não quero deixar de lidar com o direito do trabalho. Aí você pode me perguntar, mas você é advogada de reclamada, você é contra a reforma trabalhista? Claro, não dou tiro no pé. Claro que eu sou contra a reforma trabalhista, porque se você aniquila o direito do trabalhador, de uma forma ou de outra, quem vai reclamar contra a empresa? Você perde o gatilho mental mais importante que traz o cliente para dentro do teu escritório, que é o medo da justiça, que é o medo de perder dinheiro. Porque, de verdade, o bolso que mais, o órgão do empresário que mais dói é o bolso. E eu tinha medo de perder isso. E depois, com esse raciocínio que o Pedro me trouxe essa clareza, eu falei, eu vou ter medo. Vou ter sempre gente para trabalhar. Enquanto tiver gente precisando de gente, pode ser com CLT, estou continuando falando o que a gente estava falando no sábado. Enquanto tiver gente trabalhando, seja como CLT, seja como autônomo, seja do jeito que vocês quiserem falar, vai ter gente para mediar conflito. Aí, o ano passado eu dei uma entrevista, não, eu dei uma entrevista sobre isso também, mas fiz uma palestra numa universidade em que eu ia dar aula na pós-graduação trabalhista e Guga, tinha que parar para falar com esse meu amigo de infância que virou advogado e sumiu da minha vida. Então, agora que você voltou, você fica aqui. Esse cara é uma graça. Eu agradeço a Deus que o Instagram não existia nessa época, gente, que não existia rede social. Porque se esse homem me filma, hoje eu estava presa. E aí eu falei, cara, enquanto tiver gente trabalhando pra gente, eu vou de verdade ter o que fazer na vida. Então, eu não vou deixar. Vai ter sempre gente que precisa de contrato, vai ter sempre empregado precisando melhorar a produtividade do seu empregado, vai ter síndrome de Burnout, vai ter um monte de coisa que vai continuar indo para o judiciário. E aí, nessa palestra, eu falei, gente, a Justiça do Trabalho tem uma importância gigantesca para equilibrar as relações da sociedade. Porque tu pensa aí, se tu estivesse na tua frente, para negociar os direitos do teu trabalhador, que tu defende o trabalhador, defende a empresa. De alma a gente faz isso, né? Pensa se tu tivesse um auditor fiscal com uma planilha da frente. Pensa. Você teria condição, você pega uma ação de que o teu cálculo deu 100 mil reais, mas tu sabe que a empresa não tem calibre para pagar 100 mil reais, que provavelmente tu ia ficar com essa reclamação trabalhista boiando no escritório e não ia receber esse dinheiro nunca. Se não tem um ser humano, se não tem a justiça que conhece todo como funciona, como a roda gira, de verdade, você resolveria o problema do seu reclamante e eu resolveria o problema da minha reclamada? Não. Com certeza não. Então eu canso de dizer, empresários, a Justiça do Trabalho é amiga de vocês, é amiga do trabalhador, porque ela consegue fazer esse equilíbrio com uma maestria que computador nenhum vai fazer. E todo mundo vai ter que ceder um pouco ali na Justiça do Trabalho. Então vai ser aquele parâmetro que eles vão chegar e que vai dar tudo certo para ambas as partes, né? Sabe nada contra os auditores fiscais, viu, gente? Só para deixar claro, tem nada contra. Mas eles não têm a sensibilidade. Todo mundo coliga. Inclusive, a gente é brother, que a gente resolve as autuações e várias vezes eles me ajudam demais. Demais. Sim. Mas peraí. 2 áudios. Para tudo agora, taca o dedo no coração, compartilha isso aqui lá no aviãozinho, porque não dá pra gente deixar de entregar essa live para a maior quantidade de gente que a gente puder entregar, né não? Exatamente. E outra coisa, quem ainda não se inscreveu no canal do Telegram, tá perdendo tempo, porque tá perdendo conteúdos exclusivíssimos que só tem para quem está no Telegram. A Juliana está no Telegram. Juliana, fala aí do conteúdo do Telegram. Se não fizer diferença para você, você já me dá um feedback aqui, ao vivaço, porque aqui é vida real. Mas você que sabe se fala mal do grupo. A gente fala assim. A gente fala mesmo. A gente tem que dar real, não né? Ajudar falar, o parceiro... Claro que fala. Se for de verdade, entrega real. Eu falo. Se eu não gostar, eu falo. Eu sofro de uma doença séria chamada sincericídio. Às vezes é sincericídio mesmo, né?
E aí, vamos partir para o sincericídio pesado agora? Vamos incomodar? Bora. Galera, desce do pedestal. Ah, meu Deus, essa parte. Você quer começar ou você quer que eu comece? Não, começa você, ué. Eu já bati pesado hoje. Eu fiz uma live hoje na ESA que eu já disse no começo da live, eu disse, gente, se vocês não estiverem preparados para trocar de profissão ou decidir se vocês vão seguir por aqui mesmo, continue. Vou super entender se vocês forem embora. Não vou nem achar ruim, vou ficar chateado. Não vou nem achar ruim, eu entendo. Eu já botei aqui estudante de direito para desistir do curso de direito. Falando sério. 2. Sério. Meu Deus do céu. Então bora lá, gente, ó. Quem não aguentar, pode sair, não tem problema não, tá? A gente não liga. Se diminuir o número agora, eu não vou ficar chateada. Mas a gente vai saber que é por isso. É. Ó, seguinte. Ao longo do tempo, os advogados, a sociedade, né, em si criou um pedestal para advogado. Advogado tem que ser chamado de doutor e advogado ele está num nível muito acima das pessoas, dos cidadãos, né, das pessoas comuns, dos réis mortais. Da plebe. Eu tenho um irmão que ele não é advogado e ele fala assim, agora chegou o advogado na casa, então agora todo mundo tem que se curvar ao advogado, né? E é basicamente isso que alguns advogados pensam, né? Que, tipo assim, o cliente ele tem obrigação de esperar o tempo que for o atendimento que ele estiver fazendo. Eu já vi muito advogado, por exemplo, que fica ali sei lá, no Instagram, no Facebook, em qualquer outra coisa aleatória e o cliente na recepção esperando. Então, assim, se coloca num grau assim tão superior ao seu cliente, achando que isso é legal, que isso é bacana. Nas relações de hoje, na situação, isso pode ter funcionado há uns 30 anos atrás, há uns 20 anos atrás. Hoje, isso não funciona mais. As pessoas estão com uma liberdade muito maior de informação. O pessoal conhece advogado, ator de direito. E se você não fizer o diferencial, amigo, esquece de fato a advocacia. Eu acho que esse é um dos outros pontos de matar a advocacia logo no início. É você ter esse pedestal. É você achar que você é tão importante que você não depende do cliente. Então, isso mata muito. O que eu falo todos os dias no meu escritório, que eu falo para os meus alunos, que eu falo para todo mundo, é relação reta. É eu olhando no olho do meu cliente. Eu estar junto com o meu cliente. Eu pegar na mão do meu cliente e andar junto com ele para resolver o problema dele. Eu não quero nenhum tipo de relação. Se o cliente quiser me chamar de doutor, não tem problema. Eu não vou corrigir ele, eu não vou falar nada para ele, porque às vezes é um costume dele. Mas não é uma exigência minha. Eu até tinha te falado no sábado, né, que eu trabalhei no escritório, que era advertência, tanto para os funcionários, e ele chamava a atenção dos clientes, porque não chamava de doutor. Pensa então, assim, no nível... Esse escritório ainda existe? Está vivo ainda? Pensa no nível do ego desse ser humano, que os colegas tinham que chamar ele de doutor se não tomavam advertência. Eu vou, gente, do jeito que a pessoa é, né, desobediente na vida, não durava 3 segundos no escritório desse, não tem condição. Gente, fulano, de verdade... Às vezes eu esqueço o nome. De verdade, se você não gosta de gente, você não tem como advogar, pelo menos não na área trabalhista. Vai, sei lá, para o tributário, que você lida pouco com gente, não tem audiência, mas de uma forma ou de outra você precisa conquistar o cliente. Não vem, né? Nunca, eu não conheço, que quando você... não conheço árvore de dinheiro e nem de cliente. Se alguém conhecer, agora eu conheço uma árvore que está bem frutífera. Eu canso de dizer aqui no escritório e falo em alto e bom tom, sem medo de tomar pedrada. E vou tacar real se... né? Lamento. Sincericídio na veia. Tá cheio. Se você balançar uma árvore que tem aqui na frente do Pituba Park Center, cai uns 50 advogados. 50. Por baixo. Você dá uma chacoalhadinha, cai uns 50. O que é que você vai fazer para se diferenciar desses 50? O que é que você vai fazer de diferente? E que não seja colocar um preço lá embaixo, jogar o preço no chão, porque aí não tá valendo. Vamos fazer igual o Pedro Coutinho, a plaquinha do Pedro Coutinho. Não Exatamente. dá. Não dá. Exatamente. Se essa é uma infração ética que tem que ser perseguida, porque essa é a infração ética que acaba com a advocacia e que acaba com qualquer profissão. Balizar pelo preço e não pelo valor. Eu acho que quando o advogado ele não tem esse tato com o cliente, ele não quer ter esse tato, ele se sente importante ao ponto de estar no pedestal, a advocacia autônoma não é para ele.
Entende? Eu acho que ele pode fazer o quê? Ele vai trabalhar como funcionário de um escritório, que ali ele pode ter um certo status, entendeu? Ele pode subir, ele pode ser sênior, ele pode ser o que ele quiser ali dentro. Mas ele não cabe dentro de uma advocacia autônoma, porque é dependente de cliente. Tem muito advogado que tem medo de falar isso, mas eu dependo dos Verdade. meus clientes, entendeu? 100%. Eu não vou demonstrar para o meu cliente o desespero, que é diferente. É quando É, você demonstra, pelo amor de Deus, me contrata a qualquer custo, porque eu preciso de você. Isso eu não falo para o meu cliente. Mas eu deixo sempre claro que ele é extremamente importante para mim. Ele é extremamente importante para o exatamente. meu escritório. A forma como eu cuido dele, a forma como eu trato ele. Então, assim, se você não tem esse tato, não tem problema. A vida não foi feita para todo mundo ser empreendedor, entendeu? Nem todo mundo vai ser juiz, nem todo mundo vai ser advogado. Tudo bem se você quiser trabalhar como contratado, Aí eu entende? vou e volto em outro ponto que eu sei que tu desenvolveu no teu escritório e que eu desenvolvi aqui no meu também. Uhum, Gente, nesse momento a gente vai dizer o que há de mais importante na advocacia atualmente. Cliente não quer só resultado. Cliente quer atenção, cliente quer amor, cliente quer ser ouvido. E exato. você, obviamente, não é um polvo, você não tem milhões de braços para fazer o que precisa ser feito. E você precisa fazer se quiser continuar vivo. Então, o que é que você pode fazer, seja lá em que área de atuação você estiver na advocacia trabalhista? Você pode desenvolver um advogado especializado em relacionamento. Eu tenho uma advogada que divide comigo o relacionamento com os clientes, que é o amor do escritório. Ela é mais amor do que eu, porque eu sou muito mais porrada do que ela. Porque o meu compromisso com, como tu fala, o meu compromisso com o que o cliente precisa e não com o que ele quer, no caso da empresa isso é muito mais pesado, Uhum. de verdade, e com a empresa isso é muito, mas muito mais pesado. Advogar para empresários, e especialmente quando você sobe o calibre do empresário, ou sobe o grau de objeção do empresário, é muito mais complicado Uhum. do que você advogar para reclamante. Eu advogo para os dois, eu posso te dar esse depoimento. E eu precisei ter, em algum nível, para a minha advocacia continuar crescendo como vinha crescendo, de ter uma pessoa que se assemelhasse a mim em termos de cuidado, em termos de resposta imediata. Qual é o grande diferencial do meu escritório em relação à maior parte dos escritórios? Não é o meu cafezinho, apesar de maravilhoso, não é o meu cafezinho, não é essa cara despachada que eu tenho, é também o resultado que eu entrego, é o meu jeitão de falar, aquela coisa que eu já te contei, que uma cliente mesmo recentemente disse que fechou um contrato comigo, porque no meio da reunião a gente conversando horas, porque eu não marco hora para conversar com o cliente, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, por isso que eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo. E no meio da conversa eu soltei um palavrão mesmo, palavrão, palavrão. Ela falou que ela me contratou naquele momento. Por quê? Porque eu desci do pedestal, porque eu era de verdade, porque eu era como ela. E isso, gente, o cliente quer isso. E você Exato. precisa ter uma pessoa para te ajudar nisso, para você conseguir crescer. Porque se você não aprende a dividir tarefas, se você é um centralizador, um perfeccionista, que só você é capaz de fazer tudo, você, ok, tem gente que funciona dessa forma. Aí você vai ter que aumentar o seu ticket. Se você é tão especial assim, a ponto de só você conseguir fazer alguma coisa que preste, você vai precisar cobrar muito caro para isso se você quiser crescer. Se você, que são os escritórios boutiques. Mas se você pretende expandir a tua atuação, se você pretende aumentar o teu negócio, você precisa aprender a criar esses pilares necessários. E eu nunca tinha ouvido falar de um advogado, de um reclamante, advogado de reclamante, que sozinho, sem sócios, conseguisse fazer isso. E isso que eu achei mais fantástico, porque eu não quero deixar esse cheque na mesa e eu não sabia nem como parar para pensar nisso. E eu não vou fazer porque a minha alma é dos reclamados. Fato, Aham. fato. Não, não teria o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de troca. E tu fez isso, cara, para reclamante. Eu falei, cara, isso é genial. E assim, o bom é quando você Já começa a ver. entramos Já entramos nessa no parte? 4, né? Do encantar clientes. Agora Aham. você continua o babado aí do encantar clientes. Essa é parte do encantar clientes. Então, quando eu percebi que eu queria ser algo diferente na advocacia, desde o início, desde quando eu montei o escritório, eu falei assim, eu quero ser diferente.
Eu não sabia como, eu não sabia o que fazer. Eu trabalhei, já tinha trabalhado em alguns escritórios antes de montar o meu. E aí eu falei assim, eu quero ser diferente. Eu peguei tudo de ruim que eu já tinha visto nos escritórios que eu tinha trabalhado e falei assim, isso não tem, isso não tem, isso não tem, isso não tem. E eu falei, eu quero ser diferente, mas eu não sabia como. E pensando aqui, pensando ali, um dia eu vi essa parte acho que eu nem te contei. Eu fui acompanhar uma pessoa que comprou um carro e eu vi a forma como ele atendia o vendedor, e era um negócio de carro mais caro, e eu vi a forma como ele atendia, eu vi o jeito que ele ligava para ela depois, para contar o passo a passo que estava acontecendo, e eu via como que ele ligou depois que ela já tinha efetuado a compra, a pessoa já tinha comprado, já estava com o carro já há muito tempo, e ele ligava para saber, você está gostando do carro? Como é que foi? Eu posso melhorar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer? E eu falei assim, cara, é isso. Se eu gostei dessa forma desse atendimento, eu tenho que trazer isso para mim. E aí foi quando eu comecei a elaborar os pilares do meu escritório para prospecção, fidelização de cliente, a parte jurídica do escritório e o pós-contrato. Aí quando eu botei lá no escritório a gente tem um quadro, né? E eu cheguei lá para os meninos que trabalham comigo, botei no quadro, é isso aqui, gente. E você ficou louco? Não tem condição da gente fazer isso. Eu falei, não interessa. Eu vou contratar uma outra pessoa que eu quero que ela faça isso. Eu quero o meu cliente lembrando de mim a todo momento. Eu quero que o meu cliente ele fique satisfeito. Fantástico, fantástico. Eu quero que cada suspiro do processo o meu cliente fica sabendo. Porque eu não quero que ele me liga. A missão do meu escritório é zerar todas as ligações de cliente. Eu não quero que o cliente me liga. Aí eu falo assim, Gustavo, céu, pelo amor de Deus, por que você não quer que o cliente liga? Porque eu vou ligar antes. Porque eu vou Não mandar uma porque você mensagem tem antes. pavor do seu cliente. Quando você recebe uma ligação do seu cliente, você não tem que revirar os olhos e falar, nossa, vai me encher o saco. Ah, meu Deus, de novo. Agradece que tem alguém te ligando, que tem quem te ligue. Um dia você vai sentir Exatamente. falta se ele deixar de te ligar. E assim, sem hipocrisia nenhuma, de verdade, eu amo cada um dos meus clientes, porque é eles que me fazem crescer, é eles que me mostram uma outra oportunidade da vida, é eles que me mostram um caminho diferente, eu aprendo muito com os meus clientes, eu aprendo muito, muito mesmo. Então, assim, quando a gente tem esse coração mais aberto, eu tinha um coração antes igual ao dos meus chefes antigos. Eu tô aqui só para ensinar e fazer meu serviço. Eu não tô aqui para poder ter amizade, eu não tô aqui para ter nada com o cliente. Quando eu quebrei isso, eu falei assim, eu quero estar perto do meu cliente. Duas missões do meu escritório é cessar qualquer ligação, eu não quero ligação de cliente, e a segunda é ser assunto do almoço de domingo do meu cliente. Isso Essa é a é minha missão. fantástico, fantástico, fantástico. Essa é a minha missão. Sabe? Gente, vocês têm noção de que Gustavo está falando de estratégias totalmente lícitas, que a gente tem uma tradição em muitos lugares do país de práticas erradas, de práticas ilegais, de captação em massa de pessoa física, de ações de massa. E a gente não está falando de nada ilegal, a gente está falando apenas e tão somente de técnicas de venda e de pós-venda. Exato. Então, o Gustavo tem uma característica muito parecida comigo. Ele bebe de fontes que não são jurídicas. Ele bebe de conhecimentos que não tem nada a ver com a advocacia. Porque o advogado hoje que pensa que basta ele consumir doutrina, jurisprudência e o que for, vai morrer. Porque, e aliás, tem advogado que, vamos combinar, que nem isso quer consumir, acha que fez o que fez lá 10 anos atrás, tá tudo certo. Exato. E não existe isso, a gente precisa de verdade consumir de várias fontes. Tá aí outra moça que tem a mente aberta, que consome, bebe de várias fontes. A Tayane é uma menina jovem e disruptiva, que pensa, e cada dia que passa eu vejo o crescimento dela, tá pensando que eu não tô vendo, viu? Tô vendo seu crescimento diário, seus vídeos melhorando a cada dia, e é isso, porque o mundo é de gente que bota a cara na frente, vai e faz. Seja como associado de um escritório, seja trabalhando para reclamante, ou seja trabalhando com reclamados. O resultado é o mesmo. Se você gostar de gente, se você lidar com gente, se dedicar ao seu negócio, vai crescer. Exatamente isso. E depois que eu comecei a aplicar isso lá no escritório, eu vi uma diferença gigantesca dos meus clientes. A reação deles. Eu só recebo mensagem hoje de agradecimento, de como eu estou feliz com o processo, e é bem isso, eu quero ser assunto aonde jamais você imagina que vai ser assunto de um advogado tá.
né? É o almoço de domingo, é na mesa do bar, é lá na igreja, em qualquer lugar. As pessoas vão estar falando de mim. Quando ela está falando de mim, eu consigo aumentar o meu braço de prospecção, porque não é só o Gustavo que está falando do Gustavo. É toda aquela legião de pessoas que estão ali, estão satisfeitas com o meu serviço, estão gostando do que eu estou proporcionando e que eu estou indo contra tudo que todo mundo faz na advocacia, que é o quê? É o Exatamente. advogado que some, é o advogado que não dá satisfação, é aquele que fica irritado porque o cliente ligou pedindo informação. Uma outra coisa que a gente tinha Que falado... bota para falar só com a secretária. Cliente Exato. não gosta de falar com secretária, gente. Cliente não liga para o escritório de advocacia para ouvir desculpas secretárias, mas ele não liga para falar com a secretária, ele liga para falar com o advogado. Ele gosta do advogado em si, ele quer É. falar com o advogado. E, gente, E aí... quer uma estratégia mais lícita do que o boca a boca? Quando o teu cliente, e eu digo mais aqui, eu falo aqui dentro do escritório, toda oportunidade, mesmo que você não concretize um contrato, não faça um fechamento, se você entregou alguma coisa, pelo menos uma palavra positiva para o cliente, que ele não tenha direito a nada. E o Gustavo fala isso, a gente conversou muito sobre isso. Falei, o que é que você faz com um cara que chega lá na tua frente, gasta 1 hora de relógio tua, que aqui na Bahia a gente fala 1 hora de relógio. Você gasta 1 hora de relógio e o cara não tem nada, não tem direito a nada. Que não é nem como a gente, que eu não pisco sem cobrar consulta. E eu tinha uma objeção, e nosso mentor em comum fala que a gente consegue cobrar consulta de reclamante. Eu falei, mas nem ferrando, como é que tu vai cobrar consulta de reclamante? Só que tem um valor agregado nisso posterior, porque quem não é cliente é multiplicador. Ele vai levar o teu nome para uma outra pessoa que vai comprar. Basta que você faça a entrega genuína. Na verdade, depende da forma como você vai entregar para ele aquela informação que ele não tem direito. Essa semana, eu tive um caso de um cliente que eu fiz uma videochamada com ele de mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10. E aí, por fim, eu vi que ele não tinha direito, a gente marcou um outro encontro, eu passei para ele um relatório falando que ele não tinha direito, mas ele gostou tanto da atenção que eu tinha dado para ele ali naquele momento, que eu sou o advogado da vida dele. Todo mundo me liga falando assim, olha, o fulano me passou seu telefone. Tayane, eu vou trazer o Fernando Ricciardi na próxima terça-feira para falar de fechamento de contratos. E eu vou fazer ele ensinar ao vivo para a gente como é que a gente cobra consulta para dar uma piscadinha. Continua. E aí ele gostou tanto da forma como eu passei para ele, porque tem muito disso, tá? Tem muito advogado que quando você passa, o cliente chega em você, que você vê Minha que ele não criminalista tem... chegou aí, ó. Essa é minha parceira criminal. Doutora É a do Milena crime? Pinheiro. Quem é a do crime? É a mulher do poder no crime. Joga duro. Eita, menina, aí é perigoso, hein? Essa é, viu? Essa aí sou eu no crime. Oh, meu Deus, aí é bom, hein? Então, aí tem muitos advogados que eles fazem o seguinte, na hora que ele analisa ali, que vê que não tem possibilidade de apelação, ele já abandona o cliente. Ele não quer contato com o cliente, ele não conversa. Só que aquela pessoa é quem pode te trazer muitos outros clientes. Então é hora de você trabalhar aquilo dali. Eu sempre vejo como uma forma de investimento. Eu estou investindo um tempo ali naquela pessoa, estou contando para ela que ela de fato não tem direito, mas de uma forma super clara, sem juridiquês, sem nada pesado para a pessoa não entender. E ele sempre me traz retorno. Então, quando a gente conversou sobre a prospecção online e offline, a minha offline tem esse peso muito grande, porque é o meu trato com o cliente, é a forma como eu falo com ele, é o jeito que eu falo. E lá no escritório é proibido qualquer pessoa que tem qualquer tipo sei lá, de restrição de falar com o cliente. O cliente é em primeiro lugar. Estou fazendo um prazo aqui, o cliente me ligou, tudo bem, o prazo lá no escritório a gente sempre tem uma organização de prazo lá, então nenhum prazo é de última hora. Então você para o que você está fazendo e vai dar suporte para o cliente. Porque é ele a alma do negócio. Entendeu? É ele que faz eu ter as oportunidades. Eu vou te apertar mais agora. Porque, de verdade, isso a gente já entendeu. Agora, eu sei fazer um pós-venda de uma empresa. Eu acho que isso é um lugar até mais comum. E eu acho que o grande diferencial para o teu cliente voltar para você vender a venda melhor que existe é quando você vende pela segunda vez para a mesma pessoa, porque você não gastou nada para isso. Uhum. E isso está dentro do pós-venda.
Fala de dentro. pós-venda e agora o primeiro matador, eu acho que foi essa dica que a gente acabou de falar, e eu não consigo me decidir qual delas é melhor. Mas o pós-venda para reclamante. Ah, então, quando a gente faz a prestação de contas com o cliente, terminou, entrego tudo para ele. Prestação, vocês gravaram isso, gente? Prestação de contas com o cliente reclamante. Sim. Não é qualquer advogado que faz isso. E isso é muito sério, né? Porque é a hora que você vai dar uma satisfação pro cliente. Só que sabe por que tem muito advogado que não faz? Porque ele tem 3 conversas com o cliente. Na hora de assinar o contrato, na hora da audiência e na hora de encerrar. Então, ele já tá tão de saco cheio de falar com o cliente, porque falou 3 vezes com ele, que ele não quer papo com o cliente. Ele deposita o dinheiro na conta do cliente, tá tudo certo, ele não quer explicar. Por isso tem muito cliente insatisfeito. Como eu falo muito com o meu cliente, eu dou muita satisfação do processo, eu falo muito com eles, quando eu vou fazer a prestação de contas, é a hora que eu vou fazer tipo o abraço final. Que eu vou falar, olha, seu processo funcionou assim, foi assim, 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 assim. Entrego tudo para ele, faço uma planilha, escrito de um jeito que ele vai ler e entender, deixo tudo muito claro para ele e entrego Do para ele. jeito que ele vai ler e vai entender. Isso significa que não tem nenhum termo jurídico. Não, Ok? não mesmo. Isso é muito sério, porque às vezes não adianta nada eu entregar para ele, lá vai ser uma petição, porque eu entreguei para ele, ele vai ler e não entendeu nada. E aí terminou o atendimento, ele vai embora para casa dele satisfeito, aí eu preparei uma mensagem de agradecimento, e aí eu fiz um exercício com os meus alunos no The Big Lawyer, que é o evento que eu estou fazendo agora, para cada pessoa que está participando produzir a sua própria mensagem de encerramento de processo, que é um agradecimento. E eu vi algumas mensagens, o pessoal falando assim, porque eu fiz isso, ou porque aquilo outro, porque o advogado fez aquilo. Mas, na verdade, só teve sucesso na ação porque foi um conjunto de coisas. Foi o seu cliente que te entregou a melhor informação, que te entregou tudo da melhor forma, e você pegou o que era melhor e produziu o melhor processo. Então, envolver o cliente no sucesso da ação é fundamental para ele entender que ele fez parte disso. O sucesso não é só E eu vou do te advogado. dizer uma coisa, dando um depoimento para quem ganha processos contra vocês reclamantes, eu te digo, você sabe aonde eu ganho os processos? Na Nas audiência. informações. Na audiência. Quando eu coloco um reclamante despreparado para cair em contradição, matou o processo, acabou exato. o processo. Se Exato. você é advogado de reclamante, eu não estou falando de testemunha, tá, gente? Estou falando do Aham. reclamante. Porque, de verdade, quem confessa é reclamante. Quem Exato. confessa é preposto de empresa. Então, se você não faz um treinamento adequado, porque acredite, o cara viveu aquilo ali, mas na hora que ele chega na frente do juiz, ele se treme todo, porque você está acostumado com advogado, com o judiciário. O nosso cliente não está. Então, para a gente estar ali todos os dias, a gente fala do porteiro ao desembargador. Beleza, mas o cliente está ali uma vez na vida, e mesmo que seja uma empresa maior, mesmo que seja um preposto profissional, hoje eu tenho minha estagiária, é minha ex-preposta, e ela quando ela entrava na audiência, o pessoal do outro lado se treme, falou, não, faz pergunta para ela não, que ela é preposta profissional, ninguém vai arrancar nada dela. E é verdade, ninguém arranca nada, e eu não sou burra, trouxe ela para mim. Mas assim, ó, esse é um assunto para uma outra live, que é a preparação Da outra do live, cliente. né? Que é essa preparação do cliente. Porque tem muito advogado que solta o cliente lá, eles têm medo de audiência de conciliação. Eu tive um cliente sem mentira nenhuma, ele me falou assim, Gustavo, vai ter júri na audiência de conciliação? Eu falei, oh, meu Deus, vamos lá, vamos sentar aqui que eu vou te explicar como é que funciona. Tá assistindo muita série americana. Mas é porque ele nunca a realidade. É a realidade dele, sabe? E você tem que entender isso, que é uma dor que ele sente, né? E tratar a dor dele da melhor forma possível. Mostrar pra ele que aquilo dali é simples e que você vai fazer o possível, que você vai estar junto com ele. Basicamente, você vai pegar na mão dele, vai estar junto com ele, lutando junto com ele. É isso. Fantástico, você tem que falar do seu cliente. Fantástico. E, gente, percebam que tudo que eu falo aqui diariamente, em todas as minhas postagens, nos stories que eu falo muito, quem não acompanha meus stories, não entende. Tá perdendo. Não entendi. O ouro não está no feed, o ouro está nos stories e no Telegram.
percebe que eu sempre falo justamente isso. O cliente quer sentir a parceria, ele quer sentir que você está junto com ele quer sentir que você é o cavaleiro dele, que você está ali empoderando ele. Ele precisa fazer, ele precisa sentir isso. E se você não fizer isso por ele, provavelmente numa segunda situação, ele não vai te procurar. Você concorda? Exatamente. E aí, o que eu estava te falando, eu passei para os meus alunos para poder produzir uma mensagem para enviar para o cliente na hora de encerrar. E aí, eles sempre falando deles, eu falei, gente, você tem que envolver ele nisso. O resultado, o sucesso da ação depende muito da participação do seu cliente, né? Por exemplo, na nossa parte, é o detalhe do que ele te conta, é a forma como ele te passa, o jeito que ele está junto com você. Então, Tudo isso igual, tudo igual. Ainda isso mais se faz... for o dono da empresa, se for o dono da empresa. Eu não gosto de dono da empresa como preposto, porque ele está envolvido na situação, e se ele não tiver uma inteligência emocional muito grande, ele acaba com o processo. Eu já tive um dono de uma empresa que sentou aqui comigo, eu expliquei tudo, conversei tudo, falou, ele estava todo errado. Tu não pode dizer isso, tu não pode dizer isso, tu não pode dizer isso. Tu tá sentado na frente da juíza mais cascuda para a empresa na tua vida, e ela é uma das melhores que eu conheço na instrução. Não vou nem falar o nome dela. Vou nem falar. Mas ela aliás, eu vou falar porque ela merece toda a nossa deferência, porque para mim, de verdade, ela é fantástica. Doutora Ana Paola. Quem conhece, quem é daqui da Bahia, que conhece a doutora Ana Paola, sabe como é que a doutora Ana Paola é numa instrução. Ele ficou nervoso e eu já tinha explicado, a gente bateu muito firme com ele. Ele chegou na hora, ele ficou super nervoso. Ela perguntou de um jeito de uma vez, e ela é muito safa numa instrução. E depois ela perguntou a mesma coisa de outro jeito. E ele não raciocinou, ficou nervoso, entregou tudo. Eu fiz um acordo na mesma hora. Eu virei e falei, peraí, era um advogado do sindicato dos comerciários, né? Que eu, obviamente, estou falando de um supermercado. Eu falei, peraí, queridão. Doutora Ana Paula, a senhora, por favor, me dá 5 minutos para eu conversar com o colega? Sentei, aparei as arestas e fiz um acordo. Mas, de verdade, você tem que parar para pensar, e olha que eu sei treinar preposto. Eu trabalho com empresa há 15 anos. Mesmo você sabendo fazer, tendo técnicas para fazer isso, e eu venho aperfeiçoando esse treinamento com outras estratégias fora do direito, eu faço programação neurolinguística, eu estudei rapport, eu estudo uma série de outras coisas para justamente conseguir entrar nesse mapa do cliente. Hoje, a primeira vez que eu consegui fazer um rapport sentado com uma dona de um supermercado do meu lado, eu falei, nossa, eu consegui literalmente acalmar ela fazendo rapport. E a gente precisa, como advogado, seja de uma parte ou de outra, entender que o nosso mundo é um mundo completamente à parte do cliente. E que você precisa saber desenvolver estratégias para você tirar o melhor do seu cliente e entregar o melhor resultado na ação. Exatamente. É isso. E aí a gente entrega a mensagem para o cliente depois que ele foi embora, agradecendo, e depois de alguns dias a gente manda uma mensagem com algumas perguntas. Eu não gosto de mandar muitas perguntas, porque eu acho que fica cansativo para a pessoa, mas eu mando 2 perguntas para saber como foi a experiência dele no meu escritório. Porque às vezes ele teve uma visão de algum detalhezinho que passou que eu não consegui ver, e aí ele me conta o que foi que aconteceu, a gente já resolve ali com ele no momento. E um outro detalhe, ele percebe a minha disposição de melhorar o meu atendimento com ele. E tu já pediu desculpa para cliente? Claro, claro. Teve uma vez que um cliente, ele me mandou o feedback, né? Me falando que teve uma vez que a única coisa que podia melhorar é que teve uma vez que ele me mandou uma mensagem e eu não respondi. E, de fato, a mensagem se perdeu. Sabe quando você recebe muito WhatsApp, você abre a mensagem, vai responder, para fazer outra coisa, Intolerante não também, responde. né? Credo. E aí ele pegou e falou assim, você não respondeu, e era uma dúvida que ele tava. Eu entendo que muitas vezes quando ele me pergunta, é porque é uma coisa que tá deixando ele muito aflito. E eu não tenho esse costume de não responder e tudo mais. Eu falo, olha, você me desculpa, às vezes passou, mas não vai repetir e tudo mais. E é bom porque você dá um start de cuidado. Por exemplo, toda vez que eu recebo uma mensagem que eu tô muito atordoado, eu já encaminho logo pro WhatsApp do escritório a mensagem,
porque é para o pessoal de lá dar um jeito de responder para ele. Então, só fazendo mais um mapeamento aqui. O teu cliente reclamante tem o teu telefone pessoal. Tem o meu pessoal. Ouço um monte de advogado de reclamante que diz que não dá o telefone nem sob tortura. Tu acredita nisso ainda? Sabe o que acontece? Eu respondo quando eu acho adequado. Por exemplo, tem cliente que manda mensagem meia-noite, tem cliente que manda meia-noite, mas eu não respondo. Aí eu respondo no outro dia de manhã. Bom dia, tudo bem? Quando é muito urgente, eu respondo. Mas eles já sabem que nesse horário eu sempre falo para eles, olha, esse aqui é o meu telefone pessoal, esse aqui é o do escritório, é onde vai te passar as informações. No meu pessoal, nesse horário e nesse horário eu não vou te responder. Tá? Eu sempre deixo Vou te muito dizer uma claro. coisa que me fez muita diferença aqui e melhorou muito a entrega do meu serviço. Porque os meus clientes, obviamente, todos têm meu telefone celular. E eu digo sempre, a gente crescer, você tem que saber crescer para não cair. Aham. Como eu digo, uma pessoa conhecida minha diz uma frase que sempre ficou gravada para mim, que quando eu for grande, eu quero ser pequeno. Porque quando você é pequeno, você trata de forma muito especial o teu cliente. Então, eu não queria deixar de ter essa entrega para o meu cliente. Então, recentemente, eu fiz um manual de procedimentos para o cliente. O cliente fecha um contrato comigo, eu entrego para ele um manual dos contatos, de como é que ele vai ser, os métodos para ele ser melhor atendido e explorar melhor os serviços que ele contratou. E isso Que incrível. funcionou muito, muito. Eu digo, olha, você pode falar comigo a hora que você quiser, mas como eu, quando estou na frente do meu cliente, eu tenho uma entrega para o meu cliente, eu não vou deixar de dar atenção para quem está na minha frente para dar atenção para quem está me chamando online. Mas você precisa ser atendido de forma rápida. Então, o que é que eu vou fazer contigo? Eu tenho um telefone disponível aqui no escritório com uma advogada, que é a minha advogada de relacionamento, que é especialista na área, e que ela pode dar todo o suporte, ela é treinada por mim, para fazer o serviço com a mesma qualidade, para dar as respostas como eu daria. E a entrega dela, até para ser treinada para isso, é muito lindo ver uma pessoa que de verdade se entregou e vestiu a camisa do teu projeto e que faz aquele serviço que eu fecho o olho e falo, ó, tchau, eu vou dar uma saída, vou viajar, vou para a praia e fica aí que o filho é seu. E o cliente é bem atendido e ele não sente mais essa perda quando eu não estou na frente. Então, O cliente ele se sente meio órfão, né? Quando o advogado não está com ele, ele pede para outra pessoa atender. Então, sabe uma coisa que eu fiz também, que isso solucionou muito? Todos os contatos, os andamentos, eu disparo por mensagem de WhatsApp e eu tenho uma pessoa específica. E eu percebi que os clientes estavam sentindo falta de falar comigo propriamente. Porque eu comecei a fazer os andamentos que eram específicos, por exemplo, audiência virtual, processo concluído, alguma coisa. Eu comecei a gravar vídeos e montei um acervo de vídeos de informação do processo. E aí tava lá os vídeos, o pessoal pega o vídeo, manda para ele quando é o andamento específico. Olha, seu processo ou está no seja, andamento você tal. traduz o juridiquês, porque você não vai mandar aquela mensagem automática que os sistemas hoje, os melhores sistemas jurídicos, têm a mensagem automática que você manda por SMS para o cliente, por e-mail, mas você não vai mandar isso automatizado, você manda de uma forma personalizada. Exato, exato. Isso foi uma das coisas que eu fiz questão de ter no meu escritório, que eu contratei uma pessoa. E aí, engraçado, quando eu tava treinando a pessoa, ela falou assim, mas aí eu tenho que colocar já um padrão. Eu falei, eu não quero padrão. Eu quero que você fala como se você estivesse falando com o cliente aqui. Fala, ô, seu João, tudo bem com você? Como é que Falo isso todo tá? dia. Exato, isso. Porque ninguém quer trabalhar com robô. Eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Quando você vai viajar, você tem duas opções. Fazer o seu check-in lá naquele balcão de autoatendimento ou ir lá no balcão. Aonde que a fila é maior? No balcão. Aí eu Isso vou e responde volto. muito. Quem gosta de falar com a criatura do telemarketing, com aquela porcaria daquela maquininha automatizada? Você quer me matar, você me joga no telemarketing. Exatamente isso. Ninguém Aí quer. eu vou. Advogados de reclamados, nossos consultores de elite que estão aqui. Atenção. Melhor entrega. Relatório mensal das ações ou das atividades que você vem a fazer, vai desempenhar para o seu cliente no dia a dia. O que você nunca deve fazer? Jamais copie andamento de processo.
porque ele não vai entender o que está escrito ali. A gente tem aqui, de uma forma personalizada, os relatórios dos processos, relatórios das ações, ou até mesmo dos gerenciamentos de crise que a gente tem, em que a gente escreve explicando no linguajar de gente normal, que não é o juridiquês, o que é que está acontecendo. E várias vezes, e é uma coisa muito difícil de desmistificar dentro do advogado, que eu acho que eu passo mais tempo aqui ensinando ele a desconstruir o que ele aprendeu na faculdade e aprender a falar de uma forma melhor, que muitas vezes, obviamente eu não consigo passar o olho em todos, mas eu dou uma olhada de vez em quando em como o pessoal está mandando e-mail, que às vezes quando passa um tempo depois do treinamento que eu faço aqui no escritório, o pessoal volta no piloto automático da advocacia tradicional. E aí eu falo, opa, tenho certeza que o cliente não entendeu nada do que você falou aqui. Amanhã você liga para ele e explica o que você quis dizer. Ou então você refaz esse relatório e manda um relatório de uma forma que a pessoa entenda. Porque eu sempre digo, qual é a forma de você falar com o cliente? Fale como se você estivesse falando com a sua mãe, se ela não for advogada. Fale como se você estivesse falando com, sei lá, com a faxineira aqui do prédio. Se ela entender, ok, você fez uma boa entrega. Se você precisar se explicar demais... Exatamente isso. A Você pessoa cumpriu tem que bater tabela. o olho e entender. Eu dei uma dica para uma aluna minha que era o seguinte. Ó, já era para nossa live ter acabado. O Instagram tá deixando a gente aqui. Eu só vou embora quando ele disser botar o cronômetro lá pra gente. Ou então, se vocês quiserem, acharem que a live não tá legal, a gente encerra, não tem problema nenhum. Se eu não ver muitos corações aí e aviõezinhos correndo, a gente pode encerrar agora, já tá tudo certo. Fizemos a nossa parte, já entregamos até mais do que a gente prometeu, então, over delivery, já feito. Então, eu tava... Gente, manda aí. Não perde tempo, não, pelo amor de Deus. Fala aí, gente. A gente continua, a gente pode encerrar e guarda pra próxima. Como é que faz? Se deixar, a gente passa a noite aqui, né? Eu acho que eu vou marcar uma reunião com você, que depois, nessa live, eu já tô tendo alguns insights. Ó, nosso mestre que vai lançar com a imersão, que vai ser fantástica para advocacia. PH Lisboa entrou na nossa live. Quem não segue o PH Lisboa... eu queria saber onde que ele acha tanta coisa do Instagram. Meu Deus do céu. Também não. Cara, isso é uma biblioteca do Instagram. Eu acho que ele tem uma conversa pé de orelha com o cidadão, aquele cidadão que faz essa zorra desse algoritmo desgraçado. Fala aí, PH, conta aí o segredo. Você conversa com quem para poder desmistificar esse algoritmo aí? Conta pra gente o que você faz. Direto, não tem condição. Mais um spoiler. Mais um spoiler. Quinta-feira, a minha live não é aula. Minha live é com ele, com o PH Lisboa. Que isso, hein, gente? Meu Deus. Ó, o Marquinhos, é o tio dele. Entendi. É por isso que ele Entendi. Faz né? sentido. Pois é. Eu não consigo. O Pedro Jesus fala que eu sou a psicopata das métricas. Mas eu sou. No caso, eu sou. Eu tenho horário, se passar do horário, tem que postar, tem que postar. Mas, gente, é verdade, dá resultado. Hora, um time que tá ganhando. Tem, pra mim tem. O meu Instagram tem hora. Não, é isso que eu tô falando. Tem a hora certa, gente. Não tem que ficar passando a hora, não. Tem que postar. Não é? Ô, PH, de verdade tem hora mesmo? Chegou. O PH é o mais fofo. Do marketing jurídico, o mais fofo de todos é o PH. Claro que é. Eu tô no grupo dele do Telegram, gente. É bom demais. Só se você fosse besta de não estar, eu também tô. Tem hora que eu boto os áudios dele lá e vou dirigindo. Vou fazendo as coisas. Você sabe o que eu faço? Às vezes eu ouço o PH correndo. Quando eu ouço o PH correndo, eu ouço o Érico Rocha e às vezes eu ouço alguma coisa aí de direito material, alguma coisa que eu preciso estudar. Mas eu adquiri esse hábito com o Pedro porque eu tinha um preconceito horroroso com áudio, porque eu tenho memória visual. O Pedro Achei outro momento de aproveitar. Né? Mas, gente, olha, de verdade, eu tenho uma gratidão imensa
Porque eu sei que, as fórmulas que você passou aqui, aí ó, o PH tá respondendo. Gente, presta atenção. Hoje em dia o horário tá indo para escanteio. Sério? Mas é bom, a pessoa vai jogar na minha cara, PH, isso pro resto da vida. Ele vai jogar, tá vendo que eu te falei? Tá vendo que eu te falei? Tá vendo que eu te falei? Ele vai jogar na minha cara, tenho certeza que eu vou escutar muito, porque ele tá online, tá vendo a gente, e ele vai dar na minha cara, falar Ele bem pode feito. falar agora, inclusive. Eu sei que ele já ele vai se pronunciar aí. Mas, cara, eu de verdade, eu fiquei muito grata. Você foi uma surpresa gigantesca para mim, porque o nível de conhecimento que tu traz em prospecção, para a gente trazer a palavra prospecção para a advocacia, desmistificar isso de que advogado não precisa prospectar, ou seja, desce do pedestal, galera. Você precisa sim. Se você não está pensando nisso ainda, você vai sofrer realmente uma crise aí na advocacia trabalhista. Aí, o Pedro já chegou para jogar na minha cara. Não bate em defunto morto, Pedro, fica quieto. Mas eu quero agradecer demais, demais. Você abriu segredos aqui que para reclamante, eu não sabia fazer essa entrega de como melhorar o serviço, como ajudar os nossos colegas advogados trabalhistas de reclamante a melhorar esses preceitos que são tão sensíveis e tão difíceis, que depois que você fala, parece óbvio. Para mim, pareceu super óbvio depois. Mas até tu falar, eu falei, cara, esse menino é um gênio. E assim, a gente precisa levar essa informação. Eu quero que vocês compartilhem depois que acabar essa live, eu quero que vocês compartilhem essa live com a maior parte, com a maior quantidade de advogados de reclamantes que vocês conheçam, porque a advocacia trabalhista só está no fim para quem ainda não. É exatamente isso. E eu só tenho que te agradecer porque eu vi em vocês muito, muito do que eu faço. Naquela live, naquela reunião, eu até te falo, gente, vontade de abraçar, né? Se fosse a distância, a gente tava abraçando ali. Porque a gente Calma, falar... a gente vai ter que arrumar um congresso para jovem advocacia, a gente vai ter que fazer um negócio doido aí, porque Vamos ter que fazer, não tem jeito. Mas, eu que te vem para Bahia agradeço passar o pela carnaval, porque é mais fácil você vir para Bahia do que eu ir para aí, porque aí não tem praia. Então, Oh, meu Deus, aqui não tem e mesmo não tem gente. carnaval. E não tem carnaval. Não Então, tem. é melhor É uma Tem dica um pra quem quartinho quer aqui, se você descansar, quiser, viu? você vem. É uma dica pra quem quer descansar, é Goiânia, porque não tem nada no carnaval, mas não tem nada mesmo. No caso, eu prefiro descansar cansando. Tá certo. Mas, foi um prazer enorme, viu? De verdade. Obrigada a todos vocês que estiveram e estão aqui, permanecem aqui. A galera não saiu. Se você parou para pensar, como eu sou viciada das métricas, eu presto atenção. A galera não arredou pé e isso é lindo. E, gente, se vocês colocarem metade dessas dicas que ele colocou aqui pra gente na sua advocacia, metade das dicas que eu coloquei aqui na sua advocacia, você vai mudar a sua advocacia de nível. Você só precisa se mexer, parar de reclamar e agir. E desenvolver alguma coisa. Exatamente. Obrigada. Até a próxima, galera. Um beijão. Vamos fazer e salve. Nosso print? Peraí, como é que tira os comentários daqui? Deixa eu ver se eu tiro. Desativar comentários. Vamos lá. Agora todo mundo marca a gente, posta e diz lá o que você achou. Gente, eu queria que vocês fizessem agora. É óbvio que, galera, se não está no Telegram, entrem, porque o resumão dessa live vai estar lá. Não garanto hoje que eu estou morta de cansada, mas amanhã o resumo dessa live vai estar lá, como eu sempre faço para vocês. E eu quero que vocês postem nos stories de vocês uma palavra que marcou vocês nessa live. Então, beijo e até a próxima. Quinta-feira, tamo junto, por aqui. Maravilha. Com PH, viu? Não dá pra perder essa. Não vamos perder não, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado, doutora.